Oitavo ano, matemática, professor Paulo César. Produtos notáveis. Utilizados para simplificar as contas do produto algébrico. Os produtos notáveis apresentam 5 casos distintos. Antes de entendermos o que são produtos notáveis, devemos saber o que são expressões algébricas, isto é, equações que possuem letras e números. Veja alguns exemplos. 2x mais 3 igual a 4. Menos y mais 2x mais 1 igual a 0. Z ao quadrado mais ax mais 2y igual a 3. São exemplos de equações algébricas porque são expressões que apresentam números e letras. Os produtos notáveis possuem fórmulas gerais, que, por sua vez, são as simplificações ou simplificação de produtos algébricos. 5 casos de produtos algébricos. Há 5 casos distintos de produtos notáveis a saber. Primeiro caso, quadrado da soma de 2 termos. Então, quando eu falo quadrado, o expoente é 2. Soma de 2 termos é A mais B. Logo, o quadrado da soma de 2 termos é A mais B ao quadrado. Efetuando o produto do quadrado da soma, obtemos. Então, eu tenho aqui A mais B ao quadrado. Então, é A mais B multiplicado por A mais B. Para resolver, eu vou aplicar a distributiva. Então, o A multiplica A e multiplica B. O B multiplica A e multiplica B. Então, vai ficar A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A, AB. B vezes B, B ao quadrado. Toda essa expressão que eu encontrei aqui, ao ser reduzida, forma o produto notável que é dado por A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Sendo assim, o quadrado da soma de 2 termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos seguir essa orientação aqui, ó. Olha o que a teoria diz que vai ser o quadrado da soma de 2 termos. O quadrado do primeiro, então, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, nós não vamos ter que aplicar a distributiva todas as vezes para resolver um produto notável como esse. Nós vamos aplicar a regra. Então, a regra diz assim: A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos ver. 2 mais A ao quadrado. Quem vai ser o primeiro termo? 2. Quem vai ser o segundo termo? A. Então, aplicando direto a regra, vai ficar 2 ao quadrado mais duas vezes o primeiro, que é 2, vezes o segundo, que é A, mais o quadrado do segundo termo. Então, A ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4, mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes A, 4A, mais A elevado ao quadrado, A ao quadrado. Então, esse vai ser o resultado do produto 4 mais 4A mais A ao quadrado é o resultado do produto 2 mais A ao quadrado. 3x mais y ao quadrado. Então, 3x é o primeiro termo, y é o segundo termo. O que eu tenho que fazer? Quadrado do primeiro. Mais duas vezes, sempre duas vezes, o produto, o primeiro termo, multiplicado pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Agora, 3y ao quadrado. Esse expoente 2, ele é do 3 e do y. Então, vai ficar 9y ao quadrado. Mais 2 vezes 3x, 6x, vezes y, 6xy. Mais o quadrado do segundo termo, que então vai ser y ao quadrado.
2x mais 3y ao quadrado. O primeiro termo é 2x, o segundo termo é 3y. Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. 2x ao quadrado vai ficar 4x ao quadrado. Mais 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes 3y, 12xy. Mais 9y ao quadrado. Segundo caso. Quadrado da diferença de dois termos. Da diferença de dois termos. Então, o quadrado é o expoente 2. Diferença de dois termos é a menos b. Logo, o quadrado da diferença de dois termos é a menos b ao quadrado. Vamos efetuar o produto. Ó, é da mesma forma que nós fizemos anteriormente, só que agora é negativo. Então, a menos b multiplicado por a menos b. Se eu aplicar aqui a distributiva, eu vou obter a vezes a ao quadrado, a vezes menos b, menos ab, menos b vezes a, menos ab, e menos b vezes menos b, mais b ao quadrado. Então, vai ficar a ao quadrado, menos ab, menos 2ab, mais b ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, reduzindo essa expressão, obtemos o produto notável. A menos b ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos lá, só para recordar. A menos b ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos fazer aqui a menos 5c ao quadrado. O primeiro termo é a, o segundo é 5. Então, vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, a elevado a 2, ou ao quadrado, é a ao quadrado. Menos 2 vezes a, 2a, vezes 5c, 10ac, mais 5c ao quadrado, 25c ao quadrado. P menos 2s ao quadrado. Então, vamos lá. P ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, 2s, mais o quadrado do segundo termo. Então, p ao quadrado vai ser p ao quadrado menos 2 vezes p, 2p. 2p vezes 2s, 4ps. 4ps. Mais 4s ao quadrado. 2s ao quadrado, 4s ao quadrado. 2x menos 3y ao quadrado. Então, 2x ao quadrado menos 2 vezes 2x vezes 3y mais o quadrado do segundo termo, 3y. Então, 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. Menos 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes 3y, 12xy. Mais 3y ao quadrado, 9y ao quadrado. Terceiro caso. Produto da soma pela diferença de dois termos. Então, produto é uma operação de multiplicação. Soma de dois termos, a mais b. Diferença de dois termos, a menos b. Então, o produto da soma pela diferença de dois termos vai ser a mais b que multiplica a menos b. Então, a mais b vezes a menos b. Então, vamos lá. Eu vou ter que aplicar a distributiva.
Vai ficar A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A, mais AB. B vezes menos B, menos B ao quadrado. Então, menos AB mais AB. Então, a resposta vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. Reduzindo a expressão, obtemos o produto aí, notável. A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, A mais B vezes A menos B vai ser igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. O primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então, vamos colocar isso aqui. A mais B multiplicado por A menos B vai ser A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, eu tenho aqui, 2 menos C multiplicado por 2 mais C, o produto da diferença pela soma. Então, vai ser o quadrado do primeiro menos, sempre menos, o quadrado do segundo. Então, vai ser 4 menos C ao quadrado. 3x ao quadrado menos 1 multiplicado por 3x ao quadrado mais 1, produto da diferença pela soma de dois termos. Então, vai ser 3x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, 3x ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. X ao quadrado, x à quarta, menos 1. Então, 9x à quarta menos 1. 3x mais 7y multiplicado por 3x menos 7y, produto da soma pela diferença. Então, 3x ao quadrado menos 7y ao quadrado. Então, 3x ao quadrado, 9x ao quadrado, menos 7y ao quadrado, 49y ao quadrado. Quarto caso. Cubo da soma de dois termos. Vejam que eu tenho dois termos aqui, A mais B. Ele vai aparecer elevado ao cubo. Isso significa que eu tenho que fazer A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Aplicando a distributiva, eu vou obter isso daqui, o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais B ao cubo. Então, vamos lá. A mais B ao cubo vai ser o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, vamos aplicar isto aqui. Eu tenho x mais 5 elevado ao cubo. Então, vamos lá. Cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes os primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, isso vai ficar x ao cubo mais x ao quadrado, 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado, vezes 5, 15x ao quadrado. Mais 3 vezes x vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 3 vezes 25, 75, vezes x. Então, 75x. Mais 5 ao cubo, 125. 3c mais 2a ao cubo. Então, vai ficar 3c ao cubo mais 3 vezes 3c ao quadrado vezes o segundo, 2a. Mais 3 vezes o primeiro, que é 3c, vezes o quadrado do segundo, 2a ao quadrado, mais o cubo do segundo. Então, isso vai ser,
3 ao cubo. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então, 27c ao cubo. Mais 3 vezes c ao quadrado. Dá 9c ao quadrado. 9c ao quadrado vezes 3 dá 27c ao quadrado. 27c ao quadrado multiplicado por 2a, 54c ao quadrado a. Mais 3 vezes 3c, 9c. Agora 2a ao quadrado é 4a ao quadrado. 9c vezes 4a ao quadrado, 36c ao quadrado. Mais 2a ao cubo, 8a ao cubo. Da mesma forma, eu tenho o cubo da diferença de dois termos. Então, olha só, agora vai aparecer a diferença de dois termos elevado a 3. Ou seja, eu vou ter que repetir 3 vezes. Eu vou obter a mesma coisa, só que nas extremidades o sinal é negativo. Então, vamos lá. Então, vai ser o cubo da diferença de dois termos é dado pelo cubo do primeiro, menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado pelo segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo pelo segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo termo. Então, nós vamos ter aí que a menos b ao cubo é o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo número. Então, se eu tenho x menos 2y elevado ao cubo, aplicando ali a regrinha, nós vamos ter x ao cubo menos 3 vezes x ao quadrado vezes 2y, mais 3 vezes o x vezes 2y ao quadrado, menos o cubo do segundo, que é 2y ao cubo. Então, vai ficar x ao cubo, 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado, vezes 2y, 6x ao quadrado y. Então, menos 6x ao quadrado y. Mais 2y ao quadrado, 4y ao quadrado. 3x vezes 4y ao quadrado, 12x ao quadrado. Menos 2y elevado ao cubo, 8y ao cubo. A menos 5 ao quadrado. Então, vai ficar a ao cubo menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, menos mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Então, vai ficar a ao cubo menos 3 vezes a ao quadrado, 3a ao quadrado, vezes 5, 15a ao quadrado. Mais 3 vezes a, 3a, vezes 25, 75a. Menos 125, que é o 5 ao cubo.